Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem estar acompanhando na mídia, Bolsonaro estuda um eventual retorno ao PSL, quase que a retomada de um antigo casamento, para usar aqui uma das metáforas matrimoniais tão caras ao presidente. De fato, incapaz de criar o seu Aliança pelo Brasil, o seu tão sonhado reduto, Bolsonaro já iniciou negociações com Bivar, o presidente da sigla, para uma eventual volta ao nicho. E é claro que as partes começam a entabular condições, a negociar exigências recíprocas para uma eventual retomada dessa aliança. E a sigla, é claro, não poderia deixar de ouvir as suas principais figuras, os seus maiores carreadores de votos. Uma dessas figuras ouvidas foi a deputada federal Joyce Hasselmann, que, ao que tudo indica, será candidata à Prefeitura de São Paulo pelo partido. Joyce, como vocês bem sabem, no ano passado teve um desentendimento seríssimo com o governo e, a partir daí, começou a ser xingada dos piores nomes nos círculos bolsonaristas e chegou a ser alçada à condição de traidora da pátria. No entanto, indagada acerca desse suposto retorno de Bolsonaro e até mesmo de um provável apoio de Bolsonaro ao seu nome na corrida pela Prefeitura de São Paulo, Joyce respondeu, como vocês podem observar hoje no jornal O Globo, Joyce respondeu que se ele efetivamente conceder esse apoio e se ele não fizer nada para atrapalhar a sua candidatura, ela receberá de bom grado esse apoio, esse suporte. Em outras palavras, vemos aqui Joyce se rendendo ao pragmatismo da política, aquele bom e velho ditado segundo o qual os inimigos de hoje podem vir a ser os amigos de amanhã. Outro nome consultado foi o nome da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, que foi simplesmente a deputada mais votada da nossa história. Questionada sobre essa intenção de Bolsonaro de retornar ao ninho, Janaína disse que ele será muito bem recebido, como vocês também poderão observar nessa reportagem de O Globo. Ocorre que, há pouquíssimo tempo atrás, Janaína não teve uma simples rusga, uma discussão à toa com Bolsonaro ou com qualquer de seus filhos, nada disso. Como vocês poderão constatar e relembrar no vídeo que vou deixar na descrição aqui, e inclusive que fiz questão de comentar à época aqui no canal, em um dos meus primeiros vídeos no canal, Janaína usou a tribuna na Alesp, usou o seu espaço como parlamentar para vociferar contra Bolsonaro e simplesmente para exigir a renúncia de Bolsonaro sob a alegação de que ele seria um homicida. Naquela ocasião, como vocês poderão relembrar desse vídeo, que é icônico, eu faço questão que vocês vejam uma vez, duas vezes, várias vezes, como vocês poderão relembrar, Janaína, no dia seguinte a uma daquelas aparições de Bolsonaro em que ele convocava as pessoas a se aglomerarem em pleno início de pandemia entre nós, Janaína acusava Bolsonaro de ser o autor de um homicídio doloso. Essa expressão é usada textualmente pela deputada no vídeo. E uma expressão como essas não
não vem à toa aos lábios de Janaína Pascoal, que é nada mais, nada menos que professora de direito penal e experiente advogada criminalista. Como tal, ela sabe muito bem em que consiste a prática de um homicídio doloso, em que consistia naquele momento o dolo de Bolsonaro, ainda que em caráter eventual, um dolo eventual, a assunção do risco da produção do resultado morte, o que configurava, sim, a meu ver, um homicídio doloso. Então foi isso que Janaína colocou para o Brasil inteiro ouvir do alto da tribuna da Alesp. E pouquíssimos meses depois, vem a deputada afirmar com todas as letras que se Bolsonaro realmente deliberar pelo seu retorno, ele será bem-vindo, ou seja, saúda alguém que há poucos meses atrás ela qualificava como homicida. Acredito que essa conduta recente de Janaína de dar as boas-vindas ao Bolsonaro, acredito que ela dê margem a duas hipóteses, a duas possíveis interpretações. Primeiro, seria uma eventual insanidade da deputada. No caso, se ela não tivesse capacidade de discernir o risco em que consiste o convívio com um homicida ou com um potencial homicida. E a segunda hipótese seria mesmo uma fraqueza de caráter, seria alguém que, após um início de carreira brilhante na política, alguém que chegou ao universo jurídico como uma das autoras do pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, líder daquela gangue petista que nos assaltou, Janaína, após esse início tão brilhante, reitero eu, na política, veio a apoiar a candidatura Bolsonaro como uma forma de lutar, de se insurgir contra o PT. E assim foi eleita a deputada mais votada da nossa história, foi eleita para a Alesp, surfando, obviamente, nessa popularidade bolsonarista, mas, segundo ela, sempre com vistas apenas a derrotar o PT. E aí, quando Bolsonaro começou a se mostrar a fraude que é, quando Bolsonaro descortinou o seu estelionato eleitoral, como tanto tenho comentado aqui no canal, Janaína não hesitou em mais de uma oportunidade em vociferar contra o governo, em vociferar contra os filhos do presidente e, por fim, nessa manifestação bastante exaltada, aliás, em vociferar contra o próprio Bolsonaro, que ela tratou, lembremos aqui, mais uma vez, lembremos eternamente, de homicida. Acho que esse episódio envolvendo a última declaração de Janaína Pascoal acerca de Bolsonaro, é um episódio triste, porque é um episódio que nos faz perder algumas ilusões sobre certas figuras que você acredita serem até certo ponto quixotescas, serem idealistas e realmente desejarem uma distância desse universo político tão sujo, tão corroído por todos os lados. Então, não se iludam. Faço esse vídeo aqui muito imbuída de decepção com uma figura que até então para mim era uma figura bastante prestigiosa, era uma figura de uma pessoa ilibada, de uma pessoa conscienciosa que realmente parecia querer derrotar o tal establishment, esse tal universo de corporações inescrupulosas que nos governam. Mas, ao que tudo indica, não parece ser o caso. Vemos aqui mais um evento,
mais um triste exemplo dessa sedução que o poder tanto exerce sobre nós, sobre a grande maioria de nós, e vemos aqui, sobretudo, o quão pouco livres nós somos, o quão pouco livres são as nossas lideranças que vivem mesmo bajulando, vivem comendo na mão dos velhos caciques da política, dos coronéis que nos governam até hoje. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.